Demora apenas um segundo para um tesouro se tornar lixo. Uma frase curta, quase um sussurro, mas que ecoa com a força de um trovão. Proferida por Hisoka, o mágico do caos, essa sentença não é apenas uma confissão, mas um convite. Um convite para adentrar os labirintos da mente de um dos personagens mais enigmáticos e paradoxalmente mais lúcidos de todo o universo dos animes. Hisoka, com seu sorriso perturbador e sua sede insaciável por desafios, personifica a antítese da normalidade. Ele é cruel, sim, imprevisível, sem dúvida, mas o que há por trás dessa loucura aparente? Seria apenas a manifestação de uma mente desequilibrada ou haveria uma lógica perversa, uma sabedoria distorcida por trás de suas ações? A verdade é que a linha entre insanidade e liberdade é muito mais fina do que parece. Tão tênue que por vezes se confunde, se emaranha, tornando impossível discernir onde uma termina e outra começa. Em uma sociedade que, por sua própria natureza, premia os obedientes, os previsíveis, os domesticados, a figura do louco é frequentemente marginalizada, estigmatizada, vista como uma ameaça à ordem estabelecida. Aqueles que ousam agir de forma diferente, que se recusam a seguir o rebanho, são rapidamente rotulados, confinados à margens da sanidade coletiva. Mas e se essa loucura, essa aparente desordem for justamente o último vestígio de autenticidade que nos resta? E se a verdadeira insanidade for a conformidade cega, a abdicação da individualidade em nome de uma paz ilusória? Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Essa frase, mais do que uma metáfora poética, é um diagnóstico preciso da condição humana. Quantas vezes a incompreensão alheia nos leva a julgar como loucura aquilo que é apenas uma expressão genuína da alma. O que chamamos de loucura pode ser coragem, coragem de ignorar padrões impostos, de romper com as expectativas, de desafiar o status quo, coragem de seguir impulsos profundos e instintos primais que a sociedade tenta a todo custo reprimir, mesmo que ninguém entenda, mesmo que o mundo inteiro aponte o dedo e chame de desvario. Coragem de ser você em um mundo que exige máscaras, que nos força a moldar nossa essência para caber em caixas pré-determinadas, que nos sufoca com a promessa de aceitação em troca da nossa própria verdade. Hisoka não é apenas um vilão, ele transcende a simples dicotomia entre bem e mal, tornando-se um símbolo. Ele é a personificação do desejo bruto, da liberdade total, da ausência de limites sociais. Ele representa o que somos quando tiramos o filtro da moralidade imposta, quando nos despimos das convenções e nos permitimos explorar as profundezas mais sombrias e as alturas mais vertiginosas da nossa própria natureza. Ele é o Aidi em sua forma mais pura, o impulso incontrolável que reside em cada um de nós, esperando o momento certo para se manifestar. Em sua figura vemos a dança perigosa entre o caos e a genialidade, entre a destruição e a criação, entre a loucura e uma forma de sanidade que poucos ousam contemplar. Mas cuidado, a liberdade, quando desprovida de consciência, pode se transformar em caos. A loucura, quando desprovida de propósito, é apenas destruição. A genialidade de Hisoka reside justamente em sua capacidade de operar nesse limiar, de flertar com o abismo sem cair nele. Ele não é um louco desgovernado, há uma metodologia em sua loucura, uma inteligência afiada que guia seus impulsos. A verdadeira genialidade nasce quando você toca a borda do abismo, quando você se permite vislumbrar o vazio, o desconhecido, o inominável, mas decide dançar sobre ele sem cair. É a capacidade de equilibrar-se na corda bamba da existência, de abraçar a própria sombra sem ser consumido por ela, de usar a força bruta da sua natureza para construir e não apenas para demolir. Então eu te pergunto, com a urgência de quem busca uma resposta honesta, sem as máscaras que a sociedade nos impõe, você já enlouqueceu? Já se permitiu pensar o impensável? Desafiar as fronteiras da sua própria mente? Questionar as verdades absolutas que lhe foram impostas? Já se permitiu fazer o que todos julgam insano, que a maioria condena, o que o senso comum rejeita? Ou você ainda é só mais uma engrenagem na máquina social, cumprindo a rotina, seguindo o script, com medo de se libertar, de romper as correntes invisíveis que o prendem à mediocridade? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo para a sua própria revolução, para a descoberta de uma liberdade que transcende a compreensão comum, para a dança mais autêntica que você jamais ousou sonhar. Se você acompanhou até aqui, peço humildemente que considere se inscrever neste canal e também deixar o seu like caso você tenha gostado do conteúdo. É isso aí, pessoal, até mais!